Olá, eu, eu não estou tendo resposta se vocês estão me ouvindo. Está chegando aí? Vocês conseguem comentar? Para a gente já começar o bate-papo aqui sobre como aumentar as vendas. Vou falar bastante aí, um pouquinho, na verdade, bastante não, vamos falar um pouco sobre vendas, né? Quer dizer, 45 minutos. A nossa ideia é falar um pouco e poder discutir um pouco com as ideias e com as perguntas que vierem a serem colocadas aqui. Vocês a tela, vou colocar aqui a tela da apresentação. Vou compartilhar com vocês, então, o nosso material. Então, só para me apresentar, o meu nome é Marcelo Charra, eu tenho uma consultoria que se chama Inside Business Design, e a gente tem feito um trabalho bastante interessante aí na área de tração das empresas, né? Eu havia comentado um pouquinho antes da gente começar aqui que o problema de vender não são só das grandes empresas, mas também daquelas que estão começando e tudo mais. Então, a gente vai começar por um primeiro passo aqui, que é dizer o seguinte, o que é venda, né? Venda, na verdade, tem um grande cientista conhecido nacionalmente aí, que se chama Silvio Meira, e ele diz que, na verdade, você precisa saber quem paga o quê, para quem e quanto, para fazer o quê, né? No meu entendimento, eu digo o seguinte, que vender é convencer alguém de te pagar alguma quantia para resolver um problema que ele sabe que tem ou não. E por que ele sabe que tem ou não? Porque muitas vezes você tem uma solução que vai aliviar o problema do potencial comprador, do potencial cliente, e na verdade essa solução ele nem sabe que existe. Então muitas vezes você tem uma solução para aqueles que já têm um problema, e você pode mostrar essa solução e a pessoa vai compreender na hora, em outros momentos você tem que evoluir mostrando para ele que você tem uma solução para um problema que ele nem sabe que ele tem. E aí vale uma coisa importante, quando a gente fala em venda, a gente tem feito esse trabalho em diversas empresas e sempre buscando compreender o lado daquele que está movimentando o processo de venda, né? Hoje, no Brasil, a gente tem um processo de venda muito amador, pelo menos assim a gente vê na maioria das empresas, a gente consegue perceber que a maioria das empresas, elas tratam a venda quase que como uma sorte. Então, ela tem lá um ótimo vendedor, e ela vai investindo nesse cara, e uma hora esse cara, por algum motivo, sai da equipe dela, e as vendas dela caem bastante. Então, o que a gente insiste é que a venda ela é voltada para um processo que talvez nem seja das maiores inteligências necessárias, mas é um processo que exige muita disciplina e é um processo, especialmente, que exige muito empenho para que você faça ele continuamente. É comum a gente enxergar algumas empresas e até empreendedores que fazem um certo esforço no início, e nesse esforço eles vão lá e fazem uma panfletagem, participam de uma feira, e aí voltam desse esforço quase que único, dizendo o seguinte, mas eu já fiz um esforço e acabou não me rendendo tão grandes resultados quanto eu imaginava. E aí, exatamente, é o caminho que a gente diz de que, na verdade, é o processo da disciplina, porque, com certeza, não vai ser um esforço único que vai fazer com que você tenha um processo de venda excelente, um processo de venda contínuo. O objetivo de uma empresa é que ela possa dar lucro continuamente. Então, não são de espasmos em espasmos de venda que você vai conseguir fazer isso. Então, é importante que você tenha a noção de que qualquer esforço de venda, quer dizer, você tomou a iniciativa de participar agora de um webinar sobre vendas. Esse é o primeiro espaço, é o primeiro passo que você vai ter que tomar para que as suas vendas possam vir a aumentar. Mas delas poderem vir a aumentar até elas efetivamente aumentarem, tem um espaço bastante grande. Eu vou continuar aqui o meu caminho, e se vocês forem tendo perguntas, vocês vão colocando aí nos pontos, né? Então, o que é o primeiro ponto importante? É uma distinção bastante necessária se faz, porque a gente ainda vê muitas pessoas falando, não, mas eu fiz uma feira. Uma feira é um evento de marketing, é um evento em que você vai levantar contatos, que você vai levantar leads e potenciais compradores, e que isso vai especialmente gerar força da sua marca, mas também vai fazer com que você consiga potenciais clientes. Mas de nada adianta você sair de uma feira, ou de um evento, ou de uma promoção no Facebook, na internet, a gente vai falar um pouquinho de mídias sociais mais para frente,
Mas de nada adianta você fazer um grande investimento em comunicação se você não tiver o foco dessa comunicação voltado para a venda. Então, essa é a primeira grande distinção que a gente tem que entender, a segunda, na verdade. A primeira, que venda não é um espasmo, um pontual, ela é sim, na verdade, um processo árduo e cansativo, mas que tem os seus resultados já comprovados quando é processualizada. E nós também temos a questão da diferenciação de marketing e vendas. A gente participou de uma feira recentemente e foi muito interessante ver o resultado da feira, porque a gente traz todos os nomes que a gente conseguiu catalogar lá, muitos cartões, e você vê que na hora da conversão em si, quer dizer, na hora de eu pegar aquela lista de cartões de 100, 150 cartões que você consegue em uma feira e começar a fazer um trabalho de cold call, um trabalho de incisivo para fazer isso gerar venda, você vê que isso é uma redução muito grande e a taxa de conversão acaba sendo pequena. E as vendas, propriamente dita, é quando eu tenho toda essa massa de potenciais clientes e, no fundo, tento converter esses clientes em leads, ou seja, converter esses leads em dinheiro. E esse é o processo bastante árduo que volta no nosso início da nossa definição de venda, que é você convencer alguém a pagar alguma coisa por uma coisa que você faz ou que você tem. E aí, quando a gente fala no caminho das vendas, a gente pensa sempre no seguinte: a gente precisa ter uma estratégia. E a estratégia é uma palavra que às vezes as pessoas entendem como um processo quase que mágico, né? Você fala assim, eu preciso ter um guru para ter uma estratégia. E no fundo a estratégia são caminhos que são definidos a partir de premissas. O que quer dizer isso? Se a gente olhar nessa foto da imagem, a gente vai ver que a gente tem dois caminhos. E talvez o mais óbvio seja dizer o seguinte: o melhor caminho é o da direita, porque o da direita é mais liso, o da direita está parecendo que é mais fluido, porque o caminho da esquerda está cheio de buraco e está uma estrada de terra e tudo mais. E aí eu te pergunto, depende. Não necessariamente o caminho mais liso, o caminho mais rápido, o caminho mais curto é o que está baseando a minha premissa. Para ilustrar esse exemplo, eu posso dizer o seguinte: tem algumas pessoas que são aficionadas por off-road, por esportes de aventura. E aí eu te pergunto, o cara gastou lá 100 mil reais, 150 mil reais num Jeep, qual caminho você acha que ele vai preferir escolher? O caminho plano, o caminho do asfalto liso, ou o caminho off-road, o caminho que ele vai poder ver se o investimento dele vai conseguir gerar a emoção que ele estava comprando lá no momento da decisão de compra, né? Então a gente gosta sempre de falar de estratégia, porque quando a gente entra em vendas, e aí a gente vai falar de estratégia de vendas, sempre tem uma pergunta clássica, né? Vale mais eu baixar meu preço e vender volume, ou vale mais eu aumentar meu preço e vender margem? Depende. Os dois caminhos são corretos dependendo das suas premissas, dependendo do seu produto, dependendo do seu público, dependendo especialmente daquilo que você tem para entregar e aquilo que você espera, o que você espera obter de resultado com essa decisão. Então, o primeiro passo no trabalho de vendas é que você defina uma estratégia, e essa estratégia a gente vai dizer aqui durante o nosso webinar de hoje, 8 passos que vão fazer com que vocês possam entender um pouco mais como desenhar essas estratégias. Aqui o slide apenas conceituando a questão da estratégia, e eu costumo dizer, aproveitando o slide e a força recorrente da estratégia, Thomas Edison dizia que 1% é inspiração, ou seja, ideia, e 99% é transpiração. Eu costumo dizer que 1% é transpiração, ou seja, a ideia de ir por um caminho, 19% é estratégia, desenvolvimento da estratégia, pensar na estratégia, colocar métricas para essa estratégia, para saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado, conseguir desenhar possíveis cenários para que, se acontecer algo que eu tenha previsto, que eu consiga me remodelar ao longo do caminho para poder seguindo a minha estratégia e tentando atingir meu objetivo. E os outros 80%, esse sim, esse é suor, é muita energia, e especialmente uma coisa que a gente sempre diz aqui, que o crescimento lucrativo que provém das vendas, da quantidade de vendas, é um fator que ele acontece quando você consegue fazer mais ou menos a mesma coisa, se possível a mesma coisa, muitas vezes. Você fica especialista em um tema, você fica especialista no seu produto, na forma com que você vende, você consegue transmitir essa cultura para todos aqueles que estão em volta de você, na sua empresa, na sua equipe, e isso faz com que a sua empresa tenha um crescimento lucrativo ou que suas vendas continuem crescendo continuamente.
Para ilustrar um tema que está muito em voga aí, que é a questão da inovação, ou seja, como é que eu consigo pensar estratégias diferentes, como é que eu consigo pensar caminhos diferentes, e como é que eu consigo desenvolver algo novo, né? Se vocês estiverem me ouvindo aí depois para dar um ok, também a gente continua aqui na escuta, esperando o retorno de vocês. Mas o que é importante na inovação? A gente tem um quadro aqui que diz o seguinte, se vocês estiverem vendo o meu mouse, vai ser interessante. Na verdade, inovar é uma forma de pensar, é uma forma de agir. E por que a gente diz que é uma forma de pensar, é uma forma de agir? Porque para inovar, você precisa, a primeira coisa, querer ser protagonista ou querer ser ator principal da sua história. A sua história pode ser um produto, a sua história pode ser uma empresa, a sua história pode ser simplesmente a sua carreira. Mas basta que eu tenha uma forma de pensar e de agir em que, no mercado que eu estou inserido, o produto que eu estou oferecendo, na região em que eu atuo, ou no formato do trabalho que eu faço, que eu seja o protagonista, que eu seja o ator principal, que eu seja um expoente nesse segmento. Legal. Depois que eu tomei essa decisão de agir e pensar, eu vou então pensar no seguinte, em empreender. E empreender, a nossa definição de empreender é mobilizar recursos e pessoas para atingir os seus objetivos. E isso quer dizer o seguinte, que se o meu objetivo é chegar a ser CEO da minha empresa, basta eu mobilizar recursos e pessoas que eu vou atingir os meus objetivos, ou eu vou tentar atingir os meus objetivos. E quando a gente pensa em inovação, pensa num produto, eu preciso entender que eu preciso colocar uma energia, e essa energia tem que ser recorrente, tem que ser disciplinada e tem que estar baseada no processo. Tá, mas então o que isso tem a ver com a inovação? Tudo. Tem tudo a ver porque a inovação, assim como o processo de vendas, ele não é um lapso casual. Quer dizer, você está lá, de repente, passeando no parque e fala, nossa, tive uma ideia genial, sou um inovador, sou uma pessoa que descobriu uma coisa que ninguém sabia. A inovação, ela parte de dois grandes conceitos. Primeiro, a criatividade, e essa criatividade só é inovação quando ela tem valor. Veja esse exemplo. Se você tiver uma ideia de pintar um quadro super fantástico, pintar ele da forma com que você aprendeu, a forma com que você achou mais interessante, imagina que você consiga colocar isso para mercado e ninguém compre o seu produto. Isso foi uma ideia pura e foi uma pura criatividade. Você fez algo muito legal que abasteceu a sua energia criativa e etc e tal, mas que ninguém deu valor. Então isso não é uma inovação, é uma ideia. E o valor é aquilo que as pessoas pagam para ter. De novo, volta essa expressão do valor, que é algo muito, muito forte na questão da venda, que é como eu convenço alguém a pagar alguma coisa pelo meu produto ou pelo meu serviço. Significa o quê? O valor que ela vai pagar financeiro, o número em reais, vamos dizer assim, ou o número em dinheiros, que ela vai me dar na cabeça dela, ou o esforço que ela teve para fazer isso é menor do que o benefício que ela está ganhando com o produto. Então, quando eu vou comprar um carro e gasto 40 mil reais no carro, eu estou pensando o seguinte, o esforço que eu tive para conquistar esses 40 mil reais é menor do que o benefício que eu vou ter com esse carro, porque ele vai me permitir fazer uma série de outras coisas. E é assim que todos nós, quando pensamos em venda, especialmente investimento, marketing, retorno sobre investimento, a gente tem que olhar as coisas. Qual é o valor que ela tem? Ou seja, quanto eu vou empregar de reais, por quanto isso vai me dar de retorno. Então, para a gente ir para a linha de baixo aqui, só para fechar esse conceito da inovação, que é uma ideia que eu tenho, uma criação que eu tenho e que alguém paga por isso ou que alguém usa isso. Como é que eu posso abastecer para que isso aconteça? A criatividade vem do seu repertório cultural, da sua cultura, do seu repertório técnico e especialmente faiscado pela sua emoção. Quer dizer, você precisa se expor a situações diferentes para que a sua técnica seja estimulada à sua cultura. Vou dar um exemplo. Se você está montando um pet shop e está dizendo o seguinte, tem uma série de ideias para ter um pet shop e tudo mais. Legal, então você vai usar o seu repertório técnico, o seu repertório cultural e você vai visitar uma sequência de pet shops. Porque nessa visita que você vai experimentar se aquele seu repertório vai estar abastecido o suficiente para você ter ideias novas. E mais do que isso, além de ter ideias novas, alguém precisa pagar por isso. Então, a gente vai seguir o seguinte, só para a gente recapitular, então. A gente falou do processo de venda, ou seja, que vender é convencer as pessoas a pagar por algo que eu tenho. A gente falou, além do processo de venda, a gente falou da questão da diferença entre marketing e venda diretamente.
E a gente falou da questão da estratégia e da inovação. Vamos passar aqui mais um slide. E aí agora a gente vai entrar aqui no primeiro tema dos oito temas que a gente vai abordar, que é o tema de pesquisa de mercado. Então, olha só, eu dei o exemplo do pet shop agora há pouco. O que a gente costuma encontrar muito nas nossas consultorias aí no dia a dia? São pessoas que, baseados na coragem que nós brasileiros temos, e especialmente na criatividade que nós somos dotados por natureza ou culturalmente, a gente se arrisca em mares muito pouco estudados, mares, muitas vezes, até mares desconhecidos, até mares desconhecidos. Então, o que a gente sugere? Que a primeira coisa que deva se fazer, quero montar um negócio, ou já tem um negócio, que você faça uma matriz. Essa matriz a gente sugere que seja entre 20 e 30 linhas por 20 e 30 colunas, em que você vai estudar todos os seus concorrentes em diferentes aspectos. Então, nossa sugestão é que você faça, no mínimo, uma planilha que tenha nas colunas 20 concorrentes. E a primeira pergunta que a gente ouve, o primeiro comentário que a gente ouve, mas eu não tenho 20 concorrentes. Pois isso é uma pergunta, é uma observação ruim, porque, na verdade, a gente geralmente tem muito mais do que 20 concorrentes. Mas a nossa coragem, a nossa criatividade é tamanha que a gente fica até, às vezes, míope e não consegue identificar a quantidade de concorrentes ou mesmo de produtos substitutos que aparecem. Então, para a gente ilustrar aqui, aonde a gente está vendo aqui as colunas, a gente colocaria aqui cada um dos nossos concorrentes. Ideal, entre 20 e 30. Por quê? Para poder fazer com que você estresse o assunto, com que você vá a fundo nessa pesquisa. Nas linhas, a ideia é que você coloque de 20 a 30 atributos que são importantes para o seu produto. Então, um deles pode ser, por exemplo, o preço. O outro pode ser, por exemplo, localização. O outro pode ser produto e assim por diante. E quando você completar essa matriz, vamos dizer que ela seja 20 por 20, a gente está falando em completar aí 400 quadradinhos com informações dos concorrentes baseados em aspectos que eu quero analisar. Quando você fizer tudo isso, eu posso garantir a vocês que vocês vão ter uma análise de mercado que talvez nenhum dos seus concorrentes tenha feito até o momento. Mais do que isso dá uma régua para você poder se localizar quando alguém falar, por exemplo, você tem uma escola de música, e aí nessa escola de música você diz o seguinte, o meu preço eventualmente é o menor. E aí você fazendo essa rodada, você vai entender que outras escolas perto da sua região têm preços semelhantes ao seu. E isso mostra que, primeiro, talvez você não estivesse tão bem informado, e segundo, que você precisa competir com esse cara. Ou seja, não basta eu ter o preço mais baixo, porque eu tenho 2 ou 3 concorrentes minhas aqui perto que têm um preço muito semelhante ao meu. E muitas vezes o nosso paradigma, a nossa presunção mostra que a gente fica preso num certo dilema, numa certa verdade que não é tanto a realidade do nosso negócio. Então, o primeiro ponto, entenda o mercado que você está, pesquise bastante sobre os concorrentes, e não pesquise 3 concorrentes e saia subentendendo, ou estimando, ou pensando, ou criando paradigmas e verdades que muitas vezes estão muito distantes da realidade. Nós vamos passar aqui para o segundo item, que é seja realista. Esse é um item que a gente traz lá de um livro que se chama Execução, que é um livro muito, muito, muito interessante, e que ele diz o seguinte, você precisa analisar a sua empresa. Então, a gente vê que a leitura do dono, o Ariano Suassuna tem uma frase muito legal, que ele diz o seguinte, quem é a pessoa mais parcial para fazer a leitura de uma obra que eu mesmo criei? Só pode ser o autor. Então, se você tem uma empresa, você vai olhar essa empresa geralmente com olhos bastante enviesados. E isso muitas vezes vai tirar da realidade. Então, a gente sugere que você seja bem realista, que você faça um entendimento profundo. Como fazer isso? Especialmente chamando pessoas que você convive, amigos, parentes, que possam dar um olhar um pouco mais realista do seu cenário. Então, às vezes, a gente quer florear, quer enfeitar o pavão, e tudo isso tira a gente do nosso foco. Então, é importante que a gente tenha outras pessoas que contribuam. Qual é uma forma muito interessante de se fazer isso? Isso tudo a gente está falando para que você possa ter um entendimento firme do seu mercado, da sua empresa, para que isso possa, em seguida, virar um produto muito forte. Bom, mas então, uma outra forma de fazer isso é você criar um conselho
um conselho com reuniões periódicas, ou seja, a cada 30 dias, a cada 60 dias, que você possa levar temas para esse conselho para eles poderem questionar, justamente para eles te aconselharem. E dizer, ó, essa ideia que você está tendo, a princípio parece fantástica, mas você olhou por essa outra ótica? E essa outra ótica aqui? Você já pensou nisso? E se você fizesse isso e mais isso não estaria interessante? Então, eu acredito que isso possa ser um caminho interessante e especialmente um caminho acessível e viável, porque as pessoas estão sempre dispostas a ajudar. Vamos agora para o nosso ponto importante, análise do produto, né? O que a gente ouve todos os dias pelos empresários é que o meu produto é o melhor e o mais barato. Vocês que estão nos ouvindo aí provavelmente vão já ter se deparado com essa frase, né? Quer dizer, aí eu te pergunto, será que o seu produto realmente é o melhor e o mais barato? Você já fez uma análise de 20 concorrentes por 20 aspectos para saber isso? Você já pesquisou todos os concorrentes que tem na sua região? A gente chega a encontrar empresários que não conhecem o próprio bairro, ou que não conhecem a própria região em que ele atua. Por quê? Porque ou ele está começando o negócio agora e não empenhou a energia necessária para isso, ou, mais do que isso, ele já está há muito tempo no mercado, e o viés da leitura dele é tão grande que não permite ele enxergar que tem, às vezes, um concorrente na porta dele, às vezes um produto substituto. Então, é fundamental que você seja perspicaz para poder entender qual é o seu produto. Ainda falando de produto, aqui entra um ponto fundamental e que a gente, pelas inscrições que a gente teve, a gente acha importantíssimo a gente conseguir destrinchar isso. Primeira coisa, você tem dois grandes caminhos aí, que são produtos, ou seja, aquelas coisas tangíveis, são coisas que têm físicas, né, que você consegue tangibilizar e apresentar, e você tem o serviço. O que é o serviço? Quando você vende um serviço, no fundo você está vendendo uma expectativa, né? Quando você vai lá e vende um processo de consultoria, de fotografia, um processo que você tem ali de desenvolvimento de software, uma ação de marketing que você quer fazer, um evento que você está vendendo e que você vai realizar e operar o evento, tudo isso, a pessoa que está comprando do outro lado compra uma expectativa. Tanto que a gente às vezes ouve, né, para quem está na ponta das vendas aí, ouve o seguinte, mas eu só vou ver se vai ficar bom no final, né? Deixa eu pegar um exemplo. Se você tem um cara que é um fotógrafo de casamento, isso é um serviço puro. Apesar de ter um produto lá no final que é um álbum de casamento, imagina só que essa pessoa só possa ver esse produto depois que ela casou. Ou seja, se alguma coisa não sair como ela gostaria, possivelmente ela vai ter pouca chance de voltar a fazer o que ela gostaria. Então, primeiro ponto importante, o serviço é uma expectativa e o produto é algo tangível. O que a gente tem visto nos dias de hoje, especialmente quando a gente fala de experiência do cliente, experiência da marca, o que nós temos visto hoje? Que você tem cada vez mais que tangibilizar o serviço, ou seja, você tem que quase que produtificar esse serviço, deixar muito claro quais são os benefícios, qual é o seu empenho, qual é o seu esforço, quais são os entregáveis, ou seja, qual é aquilo, o que é aquilo que valida a sua entrega, enquanto no produto você cada vez mais está tendo que entregar serviços. Então, no fundo, você hoje passa, independente se você vende serviço ou vende produto, você tem que estar preparado para fazer as duas coisas na sua linha de frente. Então, quando você pega, por exemplo, o caso de um produto de e-commerce, quer dizer, a pessoa comprou lá um utensílio feminino numa loja de e-commerce. Por que será que essa loja de e-commerce ela manda uma caixa que tem cheiro? Porque, no fundo, é uma forma dela pessoalizar, dela customizar aquele serviço. Ou seja, ela vai dizer o seguinte, ela vai transformar o produto, que era algo simplesmente commodity, que ela poderia comprar um acessório feminino, talvez em qualquer loja, ou muito semelhante, mas ela não vai ter aquela experiência, ela não vai receber aquele serviço de receber na casa dela uma caixa com cheiro, etc. e tal. Então, para recapitular, o serviço eu tenho que vender como um produto, e o produto eu tenho que agregar serviço para vender. Bem, como é que a gente faz isso? Quando a gente está falando de serviço, a gente tem alguns casos aqui que a gente trata isso, a gente está falando, na verdade, de conseguir, o cérebro humano, ele consegue ser mais sensível quando ele tem coisas para comparar. Então, quando eu chego para ele, vou dar um exemplo de um profissional de coaching, por exemplo.
Quando ele chega e fala assim, eu sou coaching, ele pode ser coaching para aquela pessoa física, ele pode ser coaching para um empresário que tem um problema com a equipe de funcionários dele, ou ele pode estar vendendo coaching para uma empresa de RH, que simplesmente quer comprar isso para fornecer para um outro cliente dela. Então, se você consegue criar essas três características, você consegue definir produtos que vão resolver problemas específicos para cada uma dessas pessoas e que vão ter benefícios específicos para cada uma dessas pessoas. Ou seja, quando você vai comprar um carro, a gente vai falar de produto agora, mas quando você vai comprar um carro, a primeira coisa que o vendedor tenta fazer, se você reparar isso, você vai perceber, ele tenta te enquadrar em uma persona. Oh, você é casado? Sou. Legal, você já tem uma demanda de carro. Você tem filhos? Sim. Então você vai lá, ele já vai te apresentar um produto para quem é casado e tem filhos. Baseado em quê? Baseado na estatística que ele tem de pessoas que são casadas e têm filhos e o que compram. Então, quando a gente fala do serviço, é muito importante que você consiga tangibilizar, que você consiga mostrar para o cara alguns caminhos que ele pode seguir. E, no fundo, isso é o primeiro contato que você vai ter com o cara. Depois disso, você vai acabar fazendo a sua venda mais customizada, mais específica e tudo mais. Bom, quando a gente fala de produto, é muito importante que você consiga entregar junto o serviço. A gente vê hoje aí que existem produtos que são muito semelhantes, produtos que são muito parecidos, e que esses produtos todos, muitas vezes, se diferenciam pelo serviço, pela experiência, pela entrega que se tem e tudo mais. Então, esses são dois pontos muito importantes relativos ao produto. Só para a gente recapitular, então, aqui o que a gente já passou, né? A gente passou por a questão do que é vender, que vender é muito mais do que um espasmo, um lápis de inteligência de alguém que seja muito bom vendedor, e sim um processo. A gente falou da diferença do marketing das vendas, quer dizer, o marketing levanta a bola. Se eu tenho um varejo, por exemplo, o marketing vai me trazer cliente para dentro do varejo, mas quem vai vender é o vendedor que está lá dentro. Falamos da diferença de marketing e vendas. A gente falou da importância da estratégia, e a estratégia, então, são caminhos baseados em premissas. Eu quero vender com mais margem, vender pouco, eu quero vender mais volume e vender muito. Isso pode ser, os dois caminhos podem estar certos. A gente falou um pouco do processo de inovação, quer dizer, como é que eu desenho produtos inovadores, estratégias inovadoras. E agora a gente falou um pouquinho dos 8 passos aí para que você possa ter uma venda bem sucedida, que é o entendimento de mercado, se aprofundar no entendimento de mercado, seja muito, muito, muito perspicaz nesse aspecto. Analise a sua empresa, ou seja, entenda a sua capacidade, chame pessoas de fora para verificar o quão boa é a sua empresa e analise o seu produto, especialmente sendo realista e verificando se eu tenho um serviço, se eu estou conseguindo tangibilizar esse serviço o suficientemente para o meu cliente, e se eu tenho um produto, eu estou conseguindo agregar serviço para deixar meu produto mais atrativo para que ele compre comigo e não em outro lugar. Vamos seguir aqui, então. Aqui entra mais um aspecto em relação ao produto, que é muito importante. Quando você vende um produto, é importante você saber, eu estou vendendo para uma pessoa, porque a venda é sempre feita por uma pessoa que está dentro de uma empresa, ou seja, ela está comprando algo que ela não usa, mas que a empresa dela utiliza, e ela é a decisora, ou eu estou vendendo algo para alguém que já compra, para quem já utiliza. Isso é muito importante porque são discursos bastante diferentes. A pessoa que vende para uma grande empresa, ela tem que entender, ou para uma empresa de médio porte, ela tem que entender que aquilo muitas vezes não vai ser a finalidade dela. Vou pegar o exemplo de um RH que contrata um treinamento. O treinamento, muitas vezes, é um treinamento, vamos supor que esse treinamento seja para a equipe de vendas. Esse treinamento para a equipe de vendas, ele é feito para a equipe de vendas e é o RH que contrata. Então, eu preciso convencer o RH de que aquilo vai ser bom para a empresa e de que aquilo, de alguma forma, vai atender a pessoa do RH, mas ela não é a usuária final. Por outro lado, eu posso estar vendendo um produto para essa pessoa do RH. Quando ela sai para comprar uma roupa, quando ela sai para comprar um serviço para ela, essa pessoa do RH que está comprando. E o processo de decisão é muito, muito, muito distinto, muito diferente. E é importante que você esteja sustentado por ambas as pontas para poder saber quando é que eu vou vender para uma empresa. E lembrando que a empresa não compra nada, quem compra são pessoas que estão dentro da empresa. Então, como é que eu vou convencer aquela pessoa que representa uma empresa a comprar o meu produto? Ou estou vendendo um produto para aquela pessoa que é a tomadora de decisão, que é ela que vai utilizar e que vai ficar satisfeita ou não. Nós vamos aqui para o nosso ponto 4, né? E esse ponto 4, para quem tem grandes equipes de vendas, é muito importante você conhecer as suas pessoas, conhecer quem são as pessoas que estão lá.
Então, para quem lembra aí, tem um quadro do Max Geringer que chama Chefe Secreto, que passa no Fantástico, e ele mostra, eles caracterizam, né, os presidentes de empresa, diretores de empresa, e colocam essas pessoas para trabalhar lá na linha de produção, para trabalhar no chão de fábrica, para trabalhar na logística e visitar um ambiente que muitas vezes ele já não vê faz tempo. E é surpreendente a reação desses executivos, porque há muito tempo eles não interagem com esse público. Então, é importante que você conheça a sua equipe de vendas, que você vá a campo com elas. Quer dizer, uma pergunta que eu te faço é qual foi a última vez que você foi a campo com a sua equipe? Né? Com aquele vendedor que menos vende, com aquele vendedor que mais vende. Outros podem até se perguntar, tá, mas e se eu tiver só 2 sócios, ou se eu for sozinho? Então, se autoconheça, porque é importante você saber aonde você tem dificuldades para que você possa conseguir superar essa dificuldade ou até mesmo complementar. Numa próxima oportunidade que você tiver de contratar alguém, você vai contratar alguém com que perfil? Se eu não me conheço, se eu não estou dando atenção para isso, provavelmente eu vou contratar alguém que seja muito semelhante a mim, porque é alguém que concorda com as minhas ideias, é alguém que concorda com o meu caminho, que tem a mesma linha de raciocínio que a minha. E, no fundo, o importante é que você contrate uma pessoa complementar, seja até na opção de ser um sócio. Quer dizer, se eu vou trazer um sócio para trabalhar comigo, eu quero trazer um sócio que pense diferente de mim, porque essa complementação que vai ser o sucesso aí, vai ser o resultado positivo dessa junção. Bom, a gente falou aqui da questão do processo de vendas em si. Então, quando você tem uma empresa, independente do tamanho, independente da sua equipe, é importante que você, se entendendo que a venda é um processo, que eu consiga entender nessa venda como eu tenho que fazer esse processo. Então, eu vou acordar todo dia eu vou fazer 5 ligações para contatos que eu não tenho, vou visitar minha base de clientes, a gente vai mostrar uma ferramenta daqui a pouco que ajuda a facilitar isso, mas eu vou visitar minha base de propostas que estão na rua, eu vou conseguir buscar qual é a feira do próximo mês que eu vou participar, eu vou fazer 5 posts no Facebook por semana. Então, qual é o meu processo de venda? Qual é a minha rotina? O que eu devo fazer e fazer e fazer continuamente para que eu possa ter o meu processo de venda efetivo? Porque se você não fizer isso, se isso não estiver documentado, a possibilidade de você fazer é muito menor. 80% das coisas que a gente escreve, a gente consegue realizar com muito mais eficácia do que aquelas que só ficam na ideia. Segundo, se a empresa tiver mais de uma pessoa, você começa a alinhar esse processo de venda. Você consegue dividir essas tarefas de venda para que os dois participem do processo de uma forma organizada. E terceiro, se você for contratar uma nova pessoa, você vai dizer para ela, esse é o trilho de venda, esse é o caminho que a gente tem que fazer para seguir vendendo. Então, documente o processo, desenhar, pensar nele é fundamental. Veja só que a gente está passando por diversos pontos e que alguns deles, até a gente, quando conversa com as pessoas, fala, mas isso é óbvio. E a gente pergunta, é óbvio, mas você já fez? Quantas horas você gastou no entendimento de mercado? Eu já vi 2, 3 sites ali e tenho certeza que meu produto é melhor. E é aí que as pessoas se enganam, especialmente deixam de aproveitar grandes oportunidades por se diferenciar da grande massa de concorrentes. A gente vai falar aqui, então, um pouco da questão das vendas online. Na verdade, aqui o processo de vendas ele é mais ou menos o mesmo que o processo que você desenha no mundo real, vamos chamar assim, né? Mas do mesmo jeito que você desenha, vou fazer 8 ligações por dia para pessoas que eu não conheço, vou visitar minha base de proposta para ver quem eu tenho de proposta, vou responder meus e-mails, etc. e tal. É importante que você desenhe isso num processo de vendas online. Esse é um mundo à parte, é um mundo que vale vários seminários, aí, vários webinários, mas é importante que você tenha esse processo desenhado. Então, se eu vou anunciar no Facebook, qual é a minha persona? Quem compra o meu produto? Lembra que eu falei lá da questão da pessoa comprar o produto? Se eu sou um empresário, eu compro o coaching de um jeito, se eu sou um profissional de RH, eu compro o coaching de outro, e se o coaching é para mim, eu compro de outro jeito? Quem são as personas? Quem são as figuras que eu tenho que atingir na internet? Que tipo de conteúdo eu vou oferecer para cada uma delas? Eu vou anunciar só no Facebook ou vou anunciar também no LinkedIn? Será que a linguagem que eu uso no LinkedIn é a mesma linguagem que eu uso no Facebook? Que tipo de vídeo eu vou postar? Com que conteúdo eu vou postar no YouTube? Então, veja que, para que isso seja viável e seja interessante, isso precisa ser muito bem trabalhado e muito bem estudado, vivido, vivenciado. Então, esse também é um processo, assim como a gente tem no offline, a gente tem no online. Aí a gente vai seguindo aqui para o nosso 6º ponto, que é o plano de metas. O plano de metas, geralmente, a gente tenta trabalhar
com um plano de metas global. O mais comum que a gente tenha é volume de vendas. Ou seja, qual é o meu volume de vendas mensal? Quanto vendeu esse vendedor? Quanto vendeu aquele vendedor? Isso te traz, muitas vezes, uma outra miopia. Porque eu posso ter um vendedor que fez uma venda super boa esse mês e que, eventualmente, pode ter sido uma venda casual, ou talvez até sendo leviano um pouco de sorte, porque ele tinha 2 contratos de negociação e fechou um. Você pode ter um outro vendedor que não vendeu nada nos últimos 2 meses, mas ele está com 20 propostas colocadas, todas elas movimentadas, todas elas fez um feedback com o cliente, ele sabe a posição do cliente, sabe te dizer o nome do cliente, o nome da proposta, etc. E tal. Então, a possibilidade de ser perene a venda desse segundo vendedor que faz esse processo continuamente é maior do que o primeiro. E aí você tem que ter, então, além das metas globais, você tem que ter metas parciais. Então, quantidade de ligação, propostas colocadas, novos clientes positivados, ou seja, novos clientes conquistados, que são números mais granulares, que vão fazer com que você entenda um pouco melhor o seu processo, e veja que eles vão estar baseados no processo. Se meu processo de vendas tem 5 etapas, eu tenho que ter 5 indicadores para saber como é que estão meus vendedores, ou como é que eu estou diante desses 5 processos, desses 5 momentos. Então é importante você quebrar um pouco essas metas para que elas façam sentido. Aqui é uma ferramenta que a gente usa. Essa ferramenta, na verdade, esses nomes que estão aí são nomes fictícios, que estão na própria página da ferramenta. Isso a gente chama de pipeline, ou seja, se eu desenhei meu processo de venda e eu tenho um plano de metas, eu preciso agora gerenciar como é que está a minha base de contatos. Eventualmente, eu posso dizer que o meu processo de venda é o pipeline, quer dizer, é o momento em que eu faço um contato, em que esse contato pode ter possibilidade de virar proposta ou não, um segundo momento em que ele vira uma proposta, um terceiro momento em que eu estou fazendo um follow-up com o cliente para ver se ele vai comprar ou não, uma negociação e aqueles que estão na reta final já quase para fechar. Mas antes disso, que é importante se ressaltar, é que antes disso eu preciso ter todo um trabalho que vem fruto do processo de vendas, que é para poder gerar contato. Quer dizer, como é que eu vou buscar esse contato? Eu vou ler todo dia o Jornal do Dia? Eu vou pesquisar via internet? Ou seja, o que eu faço para poder gerar uma base de contatos para que eu tenha isso funcionando? Depois que eu conseguir o nome e o telefone de uma pessoa que compra meu produto, aí fica fácil de eu conseguir colocar ela nessa esteira que a gente chama de pipeline. Quer dizer, nesse exemplo aqui, o fornecimento de doces, orçamento 475 para o Girardelli. Então, o Girardelli vai comprar 12 mil de doces. Isso é uma coisa que está em contato. Foi uma primeira ligação que eu fiz e disse, Girardelli, você quer comprar meu produto? Quero, tem interesse, tem demanda? Tem, me manda aí um pedido para 4 mil doces. Aí você vai lá e manda um pedido para ele. Ainda uma coisa muito fria. Quando você manda o pedido para ele, você vai lá e coloca ele em proposta. Quer dizer, eu já passei o preço para ele, ele topou, eu enviei isso por e-mail para ele, eu apresentei pessoalmente. Ou seja, o processo de decisão agora está na mão dele, não mais na minha. A partir disso, eu continuo fazendo um follow-up para dizer, como é que está lá o pedido 475? Você vai fechar, não vai fechar? Vai fechar esse mês? Vai fechar o mês que vem? Precisa mesmo do pedido, etc. Aí ele diz, não vou precisar do pedido, é para essa semana, estou só esperando ver se acontece alguma coisa aqui, estou esperando alguma informação para tomar decisão. Você coloca esse cara ali no pedido em negociação, ou seja, são aqueles com maior possibilidade de fechamento. E, em seguida, ele fala, não, vou fechar, agora preciso acertar o preço, preciso de 10% de desconto. Aí você vai dizer, preciso ver com o meu sócio, preciso ver com o meu chefe. Então você coloca esse fechamento porque são aqueles bem quentes que estão na possibilidade de fechamento bastante imediato. Então, esse é o nosso 7º passo da venda. E a gente está chegando aqui mais já para o finalzinho, que é a questão do 8º ponto da venda. Se eu tenho um processo de venda, em que eu tenho que seguir um fluxo de venda, eu tenho metas que me acompanham parte desse fluxo, parte desse processo, e eu tenho ainda grandes metas que validam se eu atingir ou não atingir esses pontos. Eu preciso, então, mentorar, tutorar aqueles que não estão conseguindo atingir as metas. Porque a pessoa só faz o que faz porque ela não sabe fazer melhor. Então, um vendedor que não bate meta, um sócio que não está conseguindo entregar os números de venda ou qualquer outros números, é preciso que ele seja mentorado, ou seja, eu preciso ajudar ele a caminhar um pouquinho mais junto comigo para que ele possa ter, então, a possibilidade de melhorar. Se a gente chegar, por exemplo, se a gente chegar, por exemplo, para um... Espera aí que estou vendo, tudo bem? Se a gente chegar
para um vendedor, né, a gente usa sempre uma referência. Se eu pedir para o peixe subir escada, ele não vai subir. E aí a culpa é minha de ficar insistindo para que o peixe suba a escada ou é do peixe que não sabe subir? Então, quando a gente fala do processo de mentoria, a gente fala de você poder pegar e dar a mão para aquele cara que está precisando de um suporte de vendas. Ou seja, ele só faz o que ele faz porque ele não sabe fazer melhor. Então, se ele está vendendo 50% da meta, eu preciso ensinar ele a vender 60%, 70%, 80%. E muitas vezes, talvez a dificuldade que ele tenha nem seja a dificuldade que você consiga resolver de fato. Pode ser que você, de alguma forma, não tenha todas as respostas para resolver o problema dele. Um exemplo, às vezes você tem um cara que está trabalhando numa região que você pouco conhece, ou está trabalhando um produto novo, ou está trabalhando um segmento de clientes novos. E você precisa, então, entender junto com ele. E aí volta naquele ponto 4 que a gente falou, que é conheça a sua equipe, conheça as dificuldades que eles estão enfrentando a campo. Então, esse é um outro ponto importante. E aí vai dizer assim, mas se eu sou empresário, eu tenho uma empresa, tenho 2, 3 pessoas. Então, procura uma mentoria para você. Procura alguém que te ajuda, alguém que já seguiu o seu caminho para que possa te ajudar. De novo, quem pode ser essa pessoa? Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser profissionais que trabalham com isso, que fazem né, você às vezes fala assim, vou lá pesquisar, eu tenho uma loja de roupa, por exemplo, eu vou lá então visitar outras lojas, grandes lojas de roupa, para que a gente possa, com essa referência, me ajudar a vender mais. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que tem uma rede de franquias de loja de roupa. Eu tenho certeza que ele não vai te enxergar como concorrente e ele vai permitir com que você use um pouco do conhecimento e do know-how dele para poder crescer a sua base, crescer a sua rede. Então, esse é o 8º passo que a gente fala. E aí, aqui, para a gente ir para o finalmente nessa primeira introdução, a gente tem uma frase muito legal que a gente acha interessante, que é assim, o dinheiro é o troféu quando fazemos tudo certo. Ou seja, a gente fala que quer vender, quer vender, quer vender. Quando a gente tem uma empresa, quando a gente é um gerente de vendas, ou estou trabalhando com uma equipe de vendas, o dinheiro é o troféu quando a gente faz tudo certo. E fazer tudo certo, a gente pôde mostrar aqui, por esses passos todos que a gente mostrou, que não é um lapso, não é uma venda, não é um suspiro que você faz e vende um projeto lá de 100 mil reais e fala, nossa, agora eu vou ganhar dinheiro. Não, porque o mês que vem já acabou. Né? Tem uma frase muito interessante que vendedor não vende de passado. Né? Vendedor não tem passado. Vendedor bateu a meta do mês passado, muito bem, virou o mês, vamos embora, meta nova, vamos trabalhar. Então, é muito importante que tenha sempre isso em mente e para que as pessoas que estão na área de vendas entendam que o dinheiro é o troféu quando a gente faz tudo certo. Né? Uma coisa que acontece bastante é o famoso voo de galinha. Como é que a galinha voa? Ela voa um pouquinho e cai. Voa um pouquinho e cai. E quando ela faz esse voo, ela, na verdade, está representando que um mês eu vendo, aí eu estou com 3 contratos, fecho 3 contratos, não prospecto, não levanto leads, não faço cold call, vivo aquela alegria do momento, o que vai acontecer o mês que vem, o meu pipeline vai estar vazio. E aí logo eu vou ter menos venda mês que vem. Aí eu remo para caramba o próximo mês, e aí vou voar que nem uma galinha no outro. Então é importante para uma empresa que quer ser perene, uma empresa que quer ter uma força de vendas efetiva, que ela possa, de fato, ter uma força de venda contínua, que tenha esforços contínuos e que possa ter o esforço sendo mantido em todos os passos do processo de vendas, e não somente lá no final, que é o fechamento. Eu trabalhei 3 meses por 3 contratos, estou na reta final, vou fazer o fechamento desse contrato, eu faço o fechamento, só que nesses 3 meses eu não levantei proposta, não fiz cold call, não entrei, não naveguei, não consegui novos clientes. O que vai acontecer? Agora eu vou ficar mais 3 meses para levantar mais 3 propostas e vou dar o meu voo de galinha. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de que o dinheiro é o troféu quando a gente faz tudo certo. Ou seja, tem que todo mês bater minhas metas globais, minhas metas parciais, para que eu tenha uma venda contínua. E isso economiza muita energia. Ao contrário do que muitos pensam, falam, nossa, mas dá muito trabalho. Por que economiza energia? Porque quando eu tenho um pipeline aquecido, eu tenho todo mês um cliente querendo comprar. Às vezes um cliente que eu trabalhei ele há 3 meses, ele volta com pedido já para fechar. Então isso gera um ciclo virtuoso de venda e mantém uma estabilidade aí no processo de venda. Então é isso que eu tinha para dizer um pouco para vocês. Eu vou abrir aqui a tela novamente, para a gente poder falar, responder as perguntas. A gente foi um pouquinho além dos 45 minutos aí. Queria saber quem de vocês tem perguntas, se vocês puderem mandar no chat. Eu vou tentar abrir aqui agora a tela. Estamos aqui novamente ao vivo agora. Vamos lá.
cabelo já bagunçado pela avançada hora, né? Mas tá bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui nas perguntas, ver quem tem perguntas. Ó, o pessoal mandou aqui no privado uma pergunta a respeito de como eu posso começar a definir a apresentação do meu produto. Então, para responder essa pergunta, eu vou dizer o seguinte. A primeira coisa, você tem que separar se ele é um produto ou um serviço. A segunda coisa, você precisa definir quem é que compra o seu produto. E você deve, especialmente, investigar bastante sobre essa pessoa. Por quê? Porque o critério de decisão dela é que vai dizer para você como é que você deve embalar o seu produto. Você não pode seguir um caminho de dizer assim, eu vou colocar meu produto, por exemplo, eu vou posicionar meu produto com uma embalagem elegante, com preço legal, se o seu comprador é um comprador de baixo preço, é um cara que compra volume, que compra um produto barato. Então é importante que você, primeiro, saiba qual é o seu produto, se é um produto ou serviço. Se for produto, você tem que colocar serviço para ganhar experiência, e se for serviço, você tem que produtificar para que ele entenda o que ele está comprando. E mais do que isso, verificar quem é o seu público, para que ele possa, então, mostrar para você o que ele é importante para ele na decisão. Às vezes não é preço, às vezes o que ele quer ter é segurança do que ele está comprando. Então, é importante que você tenha essas duas características. Vamos olhar aqui um pouco mais de perguntas. Ó, tem uma outra pergunta aqui que fala sobre a questão da importância da estratégia, né? Se não é algo muito filosófico e, quer dizer, pelo que eu pude entender aqui, se eu tenho que ser um adivinha para fazer um planejamento, né? Quer dizer, eu tenho que prever o futuro para poder planejar. E, na verdade, esse é um ponto que a gente costuma sempre dizer. Você não precisa ser bidu, não precisa planejar o futuro tendo certeza do que vai acontecer, mas você precisa desenhar cenários. Por que desenhar cenários? Se você sai para fazer uma trilha, para fazer uma caminhada, você vai se planejar para fazer essa caminhada. Você vai levar uma mochila, vai levar água, vai colocar um tênis confortável, e vai colocar uma roupa confortável, vai levar um boné se tiver sol. E isso, na verdade, é a sua estratégia. Pode ser que no meio do caminho chova canivete, e você não está preparado para ter um guarda-chuva contra canivete. Mas, nas condições que você poderia prever, você está preparado. Imagina que você fosse fazer uma caminhada e você saísse com um sapato, que aperta seu calcanhar. Então você provavelmente ia sentir ali a dor de não ter se planejado, porque você vai pegar um terreno árido, etc. e tal. Então, muito mais do que propriamente ter uma visão de futuro simplesmente, a estratégia é um processo de reflexão sobre o seu negócio. E aí entra um ponto super importante quando a gente fala de estratégia, que é alinhar as expectativas. Quando a gente fala, por exemplo, de uma equipe comercial, vamos dizer que a equipe tenha 10 pessoas, ou quando a gente fala de um empreendimento que tem 2 ou 3 sócios, no fundo o que a gente está falando, desenhar a estratégia da empresa é alinhar as expectativas de todos aqueles que estão no mesmo barco. Ou seja, se eu quero vender, aumentar 30% a minha venda, a minha equipe tem que estar sabendo disso, tem que estar muito alinhada como, quando e por que vai aumentar 30%. E o que ela tem que fazer. Do mesmo jeito que a estratégia desenhada por um empreendimento que tem 3 ou 4 sócios, ela, na verdade, está alinhando, dizendo o seguinte, a gente vai trabalhar para faturar 1 milhão. Então, se eu estou na ponta da venda, eu estou trabalhando para vender 1 milhão. E se eu estou na ponta da entrega do produto, na ponta da fábrica, ou na ponta da entrega do serviço, eu tenho que me estruturar para entregar 1 milhão. 1 milhão é a linha que nós juntos definimos, que atende às nossas expectativas e que a gente deve caminhar. Então, quando você coloca isso num plano, você, mais do que está tentando prever cenários futuros, você está tentando também entregar um pouco de alinhamento de expectativa dentre cada um dos cenários que você tem, e especialmente para que toda a equipe vá para o mesmo lugar. A gente deu o exemplo da estratégia ali naquele slide, então você imagina o seguinte, eu tenho na empresa um cara que é super arrojado, um cara que pratica esporte radical e que comprou um Jeep. E eu tenho um cara na empresa que é um cara mais conservador, que gosta de carro esporte e comprou um carro esporte. Legal. Na hora que chegar na bifurcação, eles vão dizer o seguinte, não, mas a gente está indo para o mesmo destino, é verdade. Mas vamos dizer que para esse mesmo destino tem 2 estradas, aquelas mesmas 2 que a gente viu atrás. Uma de terra, bastante esburacada, e uma outra estrada de asfalto, lisa, que o cara pode correr. Legal.
O cara que comprou off-road vai tentar ir pela estrada de terra, porque ele quer se divertir, a emoção dele, ele fez o investimento para isso, mesmo sabendo que vai dar no mesmo lugar, que é o mesmo destino. Quando o cara que comprou o carro esporte, ele vai caminhando, ele vai dizer o seguinte, cara, eu comprei o carro esporte, eu quero ter velocidade, eu sei que eu vou chegar naquele destino, mas eles vão tomar caminhos diferentes. E isso acontece todos os dias nas empresas, porque muitas vezes o cara diz o seguinte, ó, vamos para a praia? Vamos. E os dois saem para a praia. Ninguém definiu o caminho, ninguém definiu qual praia, ninguém definiu o alinhamento de como é que ia chegar naquele objetivo. Então, às vezes, ele chega lá e fala o seguinte, vamos aumentar o faturamento, vamos aumentar a lucratividade. E o cara que está na fábrica começa a produzir horrores, um produto, e o cara que está na ponta da venda está vendendo outro produto, porque eles esqueceram de se falar. Isso parece bizarro, parece uma coisa que não acontece, mas nós temos clientes que passaram por isso, em que o alinhamento da fábrica estava para produzir um produto e o alinhamento da venda estava encontrando margem em outro produto. Logo, o estoque de um produto subiu e o estoque do outro caiu. Desculpe, o volume de venda do outro subiu também, mas subiram desalinhados. Então, eu tinha um estoque de um produto A e eu estava vendendo um produto B. Então, é fundamental que a estratégia esteja alinhada para que as expectativas estejam alinhadas. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre o percentual, quanto eu devo gastar de marketing, né? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque, na verdade, é o seguinte. Primeiro, depende do momento da sua empresa. Por que depende do momento da sua empresa? Se você é uma empresa que está começando, se você é uma empresa que está colocando um produto novo, ou seja, você é uma empresa antiga, mas está colocando um produto novo no mercado, você vai precisar investir para que esse produto ganhe tração, para que esse produto ganhe força e para que esse produto possa gerar resultado. Então, o seu investimento em marketing vai ser mais alto proporcionalmente. Por outro lado, se eu tenho uma empresa que já está linear, uma empresa que já vende o mesmo produto, que esse produto ainda tem saída, ainda tem mercado, você precisa investir menos em marketing. O que é importante quando a gente fala de investimento em marketing? É a gente sempre olhar o nosso pipeline. É ele que vai dizer se eu tenho que investir ou não em marketing. Se meu telefone está tocando no escritório, se toda vez no meu e-mail de contato ali está chegando pedido de orçamento, pedido de trabalho mesmo, de serviço, quer dizer, eu talvez precise investir menos. Agora, se meu telefone não toca faz um mês, provavelmente meu pipeline, na linha de lead, na linha daqueles clientes que estão começando a querer fazer a compra, vai estar baixa. E se ela estiver baixa, eu preciso investir naquele momento. Então, o mais importante de você, que é o gerente de vendas ou responsável pelas vendas da sua empresa, que você monitore o pipeline. E muitas vezes isso é algo complexo. Às vezes para o gerente até, às vezes para o dono, mas com certeza para o vendedor que está preocupado em fazer a meta do mês, é um problema que às vezes ele não sabe se desenrolar sozinho. Então é importante que você ajude ele a entender e ajude ele a mapear o pipeline dele, principalmente conseguir o pipeline dele estar sempre tracionado. Acho que pararam de chegar perguntas aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Continuo à disposição aqui para responder as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar. Bom, gente, acho que as perguntas acabaram não tendo mais perguntas aí. Nossos contatos vão estar à disposição. Meu e-mail está à disposição, é marcelo@insidebd.com. Eu espero ter feito alguma introdução aí, principalmente dando várias ideias a respeito do processo de venda. A nossa ideia nesse momento é um tema bastante extenso, quer dizer, cada um daqueles 8 pontos que a gente tem, a gente poderia ficar muito tempo versando sobre eles. Eles existem ferramentas práticas para que você possa fazer uma análise de mercado, para que você possa fazer uma análise realista da empresa, para que você possa fazer uma análise do produto, da equipe. Existem checklists que a gente tem para poder fazer com que essas coisas todas sejam mais orientadas e tudo mais. Então, estão aí nossos contatos, a gente vai disponibilizar no Facebook, esse webinar também está disponível aí para todos vocês. Eu agradeço a atenção de vocês aí, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, espero que pelo menos por algum momento aí vocês tenham tido alguns insights a respeito do processo de vendas, especialmente revisto toda a energia que vocês têm que colocar nesse processo para que ele seja contínuo e duradouro.
Muito obrigado, boa noite a todos aí. Estou à disposição, qualquer coisa, meu e-mail. Vocês têm os contatos aqui pelo site, pelo Facebook. Estamos online. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.